Venha participar do nosso canal, inscreva-se, dê um like, vamos discutir futebol, traga a sua opinião, é muito importante. O Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica, todos nós sabemos dessa negociação. O Corinthians está em dificuldade financeira, todos nós sabemos da situação do Corinthians. É salário atrasado de atleta, se fala até em 3 meses, é a arena do Corinthians, são os compromissos com fornecedores. Então o Corinthians está num brete muito complicado financeiramente. A venda do Pedrinho para o Benfica se apresentou como uma solução. E isto, sem dúvida nenhuma, foi muito bem recebida pelo Corinthians. Só que com a pandemia tudo atrasou, tudo ficou mais difícil, os campeonatos atrasaram, o Corinthians, evidentemente, recebeu o jogador de volta, porque o Benfica só poderá usá-lo quando iniciar a próxima temporada. Esta é a situação verdadeira e legítima. Então, a negociação financeira complicou. A chegada do dinheiro, que era a expectativa e o grande problema que o Corinthians queria resolver, era com a chegada destes 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, não chegará no momento previsto. E o Benfica está falando o seguinte, que fará o pagamento parcelado e começará em 2021. Portanto, meio ano terá o Corinthians para conviver com esta dificuldade, dependendo desta solução. Quando a situação começou a dificultar, o Corinthians procurou um banco no exterior, inclusive, para negociar o recebimento destes valores, dos 20 milhões de euros, dos 105 milhões de reais do Benfica. Então, o que fez o Corinthians? Procurou um banco, tirou o dinheiro adiantado com o banco, claro, paga juro para o banco, o valor já não é mais esse inicial, e recebendo o dinheiro consegue resolver, ou pelo menos equilibrar as suas finanças momentaneamente, com fornecedores, com atletas, com folha de pagamento. Nem sei se a Arena Corintiana receberá algum dinheiro disso aí neste momento, em função das dificuldades financeiras do Corinthians. A verdade é que o problema agora passa a ser outro. Se o Benfica só começa a pagar em 2021, o que fará o banco? Emprestará o dinheiro agora ou emprestará o dinheiro agora para começar a cobrar em 2021 e aí com outros valores, com outras situações, porque aí a negociação muda completamente, porque muda o período, muda o tempo, e aí você sabe que banco tem juros, tem essas coisas, tem garantias, tem todas essas questões que são colocadas, que são postas para serem discutidos. Então, este problema para o Corinthians vai retardar um pouco mais. Para os atletas do Corinthians, que são os trabalhadores, que são os caras que têm que receber, mas ganha muito. Quem ganha muito, gasta muito. Quem ganha pouco, gasta pouco. A verdade é que tudo está à disposição. Normalmente, quando os salários saem em dia, no dia certo, para que o trabalhador vá até o banco e receba o seu dinheiro. E o Corinthians não está conseguindo fazer isso. E isto tem repercussão dentro de campo. Quem não recebe o salário em dia não trabalha legal. Não trabalha. E o atleta é como qualquer outro trabalhador. Então, o Corinthians reiniciará o Campeonato Paulista, que também não tem um prazo definido, embora se diga, olha, será no dia 22, 26, mas sabemos que não é possível precisar uma data. É preciso chegar naquela data e a situação da pandemia estiver controlada em São Paulo. Chegará naquela data o Corinthians para a realização do campeonato com este problema financeiro mantido. E aí, os atletas, evidentemente, estarão com as suas questões pessoais por resolver. Então, a situação corintiana é muito difícil, ela é complicada. Além do que, dentro do campo, estes problemas, o Corinthians ainda corre o risco da eliminação do Campeonato Paulista, e esta é uma tendência, é a tendência mais próxima, e uma remota possibilidade, esta eu considero remota, de rebaixamento do Corinthians da Série A para a B do Campeonato Paulista. Convenhamos que aí é muito castigo para o Corinthians, que internamente ainda tem a sua briga eleitoral, porque a eleição vem logo aí no fim do ano,
e as disputas estão muito intensas, muito acirradas, e no Corinthians sempre foi assim e não será diferente agora. Um abraço.